Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para as áreas de abrangência de Goiás e Minas Gerais. Nesses últimos períodos, as chuvas se tornaram mais espaçadas, como já é típico da época do ano. Estamos no outono e, a partir de agora, as chuvas diminuem de volume sobre áreas de abrangência do estado de Goiás e também Minas Gerais. Mas ainda assim, boa parte das áreas produtoras de Goiás apresentam níveis de umidade bastante elevados, favoráveis ao desenvolvimento do milho segunda safra. Em alguns momentos, até o excesso de umidade tem impactado as atividades no campo, atrasado a finalização da colheita da soja. Aqui sobre o sul e Triângulo Mineiro também os níveis de umidade no solo estão bastante elevados, superando até 80%, enquanto o norte do estado vive uma situação mais crítica, porque a chuva reduziu de forma bastante significativa durante o mês de fevereiro e durante o mês de março também não tivemos chuvas regulares, por isso o solo encontra-se com bastante déficit de umidade. Agora, para os próximos dias, a passagem de uma frente fria deve voltar a espalhar chuvas pelo interior de Minas Gerais e Goiás. Não é uma chuva muito volumosa, mas os episódios de chuva ajudam na manutenção da umidade no solo nas áreas que estão com níveis um pouco mais elevados, e essa chuva chega até o norte de Minas Gerais, trazendo um alívio para essas áreas que são mais secas. Não é uma chuva que vai recuperar totalmente a umidade no solo, mas deve trazer um alívio pontual para as áreas que estão com esse déficit mais acentuado de umidade. Neste período também teremos um ligeiro declínio da temperatura máxima nas áreas mais ao sul do estado de Minas Gerais. A frente fria deve passar no final de semana e no início da próxima semana as temperaturas máximas devem diminuir um pouco. Já nas demais áreas aqui de Minas, especialmente o norte do estado, segue com muito calor, e o estado de Goiás também com temperaturas um pouco mais altas. No período seguinte, de 4 a 8 do mês de abril, teremos o avanço de um novo sistema que deve vir de uma forma mais organizada, intensificando as instabilidades sobre o interior do país. Neste período, são esperadas chuvas mais generalizadas e com volumes moderados, que podem variar de 30 até 50 milímetros nas áreas mais atingidas entre o interior de Minas Gerais e grande parte do estado de Goiás. Então, é uma chuva que deve impactar atividades no campo. Ajuda na manutenção da umidade do solo para o desenvolvimento das lavouras de milho e segunda safra, mas deve impactar tanto o corte e moagem da cana-de-açúcar, a fase inicial da colheita e secagem dos grãos de café e até mesmo a finalização da colheita da soja. Tem previsão mais uma vez de chuvas aqui sobre o norte de Minas Gerais, chuvas que vêm na forma de pancadas mais isoladas, mas que vêm com moderada intensidade e podem trazer um alívio para essas áreas mais secas. Neste período, a temperatura deve diminuir ainda mais, segunda semana, entre a primeira e a segunda semana do mês de abril, temperaturas mais amenas aqui nas áreas mais ao sul e região do Triângulo Mineiro e também sul de Goiás. Nas áreas mais ao norte dos dois estados, por enquanto, persistência do tempo mais abafado. Vamos agora às previsões pontuais para a região de Sacramento, Minas Gerais. Uma chuva um pouco mais frequente está prevista agora para a virada do mês de março para o mês de abril. Primeiros dias de abril com chuvas um pouco mais moderadas e um ligeiro declínio da temperatura, tanto as mínimas quanto máximas. A segunda semana aqui do mês de abril um pouco mais seca, mas ainda com alguns sinais de chuva. E ali por volta do dia 12 e 13 de abril, um evento mais intenso de pressão na região. Rio Verde deve ter chuvas mais frequentes. Grande parte do estado de Goiás com chuvas de moderada intensidade e na região de Rio Verde, previsão de chuvas frequentes entre a primeira e a segunda semana do mês de abril. Então, tempo bastante úmido aí que deve impactar as atividades no campo. E as temperaturas também devem ter um ligeiro declínio indicativo. Deveremos ter aí períodos de tempo mais fechado. Não deve ficar completamente fechado, chuvoso, como durante o verão. Agora a chuva ocorre de uma forma um pouco mais fraca, alternada com períodos de melhoria, mas ainda assim vai ser um período mais úmido do que o normal para a época do ano. Então, a primeira dezena do mês de abril, de uma forma geral, tende a ser mais úmida sobre grande parte do Brasil central, inclusive na região de Rio Verde. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Eu volto na próxima semana com novas atualizações. Até mais!